Mais um capítulo da novela Andreas Pereira, Palestrino. O jogador e seu staff procuram o Verdão para ouvir uma nova proposta, caso o Palmeiras queira oferecer ao Fulham. Você está preparado para mais um capítulo dessa novela? Fica comigo aí até o final do vídeo que você vai ficar sabendo de toda essa história. E quem poderia imaginar? Palmeiras toma chapéu por reforço que estava encantando a diretoria e o jogador vai rumar para outro clube da Premier League. Estou falando de Júlio Enciso. Pois é, palestrinos, a nossa diretoria adora protagonizar essas novelas e no final das contas, é como eu falo para vocês, sempre, pelo menos na maioria das vezes, acaba dando mal pro lado palmeirense. E o Verdão tem reforços anunciados importantes para o elenco e a pergunta que fica, vão jogar quando? Já estão anunciados no bid? Falo de Jefité, anunciado oficialmente, e também do goleiro Carlos Miguel, que esse aí chegando pra mim, tá? Esse aí vai ser titular logo desse elenco do Palmeiras. Pode anotar o que eu tô falando pra vocês. Antes da gente começar o vídeo, verifica a sua inscrição no canal, o seu like, ele é muito importante também. E não esquece da funçãozinha hypar, bicho, você que assiste pelo celular, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa quinta-feira, na sua primeira edição do canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde que está aí do outro lado. Antes da gente começar, palestrino, falando aí, ó, de reforços oficiais anunciado pelo Palmeiras, aí o lateral esquerdo tá chegando. Quero falar pra vocês que eu sigo na recuperação daquela gripe chata. Essa foi a razão de eu não ter postado o vídeo ontem na quarta-feira, velho. Ó, a cada tossida que eu dou aqui, a minha cabeça parece que vai explodir. Mas estamos seguindo, aqui é o nosso trabalho, a gente precisa encarar aqui mesmo estando doente, então peço já desculpas novamente para vocês. Minha voz pode falhar algum momento do vídeo, pode sair um pouco de rouquidão, enfim, já tô adiantando para vocês, tá? Vamos lá, vamos falar aí do lateral esquerdo que o Palmeiras anunciou nessa última quarta-feira, dia 20. Contratação desse rapaz aí, o Jefité, jogador que estava no Rangers da Escócia. O jogador aí firmou o contrato com o Verdão até julho de 2030. Nas palavras do Jefité, que agora sim é oficial do Palmeiras, ele disse o seguinte, que está muito feliz por estar por aqui e pela proposta que o Verdão fez para ele. Qualquer jogador na Europa ou no Brasil tem o sonho de vestir essa camisa porque é um clube gigante. Quando surgiu a proposta, ele disse que não tinha dúvidas sobre vir para cá jogar no nosso Alviverde imponente. Falou também com os seus empresários que gostaria de estar aqui. Foi tudo muito organizado para que tudo desse certo e ele está muito feliz e alegre por vestir verde e branco aqui no Brasil. Espera ele poder ajudar muito e contribuir com o elenco do professor Abel Ferreira, fecho aspas aqui, mais ou menos pelas palavras do que o Jefité disse em sua chegada ao Verdão. Você confia nessa contratação? Já cansei de falar para vocês, eu acho que é uma puta de uma aposta pro Palmeiras, chega para ser reserva do Piquerez e ocupar a vaga que era do Vanderlan hoje no Red Bull Bragantino. Posta aí nos comentários, viu, palestrino? Quero saber a opinião de vocês. Ele ainda não foi regularizado no bid, mas até amanhã ou até hoje à tarde ele já deve ter essa regularização e pode estrear contra o Sport na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E seguimos aqui falando de anúncios oficiais. Esse aqui foi anunciado na terça-feira. Eu até coloquei aqui na aba de postagens do canal, algumas pessoas viram, né, e desejaram boas-vindas para o Carlos Miguel. E nós vamos falar aqui oficialmente num vídeo que a gente traz na quinta-feira, tá? E tem informação importante a respeito do Carlos Miguel para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Se liga aí, palestrino. Ó, o Verdão também, né, trouxe esse anúncio bombástico. Preciso elogiar o trabalho de marketing do Palmeiras. O mesmo Carlos Miguel que um tempo atrás estava dividindo a torcida, dizendo que aquela musiquinha lá do Mundial, lembra disso? Ele foi anunciado pelo Verdão na terça, dia 19, com a taça do Mundial de 51 do Palmeiras. O corintiano, São Paulino vai desdenhar, vai falar que não é Mundial, mas o que importa é o palmeirense, o que importa é que o palmeirense sabe da história do seu clube. E aqui, ó, quem viu o vídeo do Carlos Miguel tá sabendo, ele disse que agora ele joga pelo primeiro campeão mundial. Meu amigo, agora vai ter que rezar a cartilha porque você tá vestindo o manto alviverde. E é assim, palestrino, que funciona. O goleiro foi contratado aí junto ao Nottingham Forest da Inglaterra, né?
jogador que tem 26 anos de idade e assina vínculo com o Verdão até 2030, contrato longuíssimo aí com o Alviverde. E custou aos cofres, ou pelo menos vai custar, né, porque parece que o Palmeiras vai pagar isso parcelado, 5,5 milhões de euros. Para mim saiu barato, tá? Porque é um baita de um goleiro. Isso dá mais ou menos, Palestrino, aí quase 36 milhões de reais na cotação atual que vai sair aí dos cofres alviverdes. O jogador já foi regularizado no bid da CBF, diferente do Jefté, tá? E ele já está liberado para atuar no maior campeão do Brasil a partir do confronto contra o Sport na próxima segunda-feira, dia 25. Como falei a respeito do Jefté, ele ainda não foi, mas hoje o Jefté provavelmente já deve ser regularizado no bid e também vai poder reforçar a Sociedade Esportiva Palmeiras na próxima segunda-feira. Nas palavras aí do Carlos Miguel, ele disse o seguinte quando foi entrevistado, aspas para ele: "Minha expectativa é a melhor possível, estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Verdão e estou muito feliz. Conversei com a minha família e a decisão de voltar foi a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui", afirmou o arqueiro novo do Palmeiras. Contrato longo, como falei para vocês, agora aí se derretendo pelo Palmeiras, é o que o torcedor espera dele. E ó, vou falar para vocês, tá? Embora chegue com polêmica, embora tenha alguns palmeirenses ainda que tá mais desconfiado dele, vou falar um negócio pra você. Vai ser uma surpresa pra mim se ele não se firmar no gol do Palmeiras, tá? Reforço aí que, velho, é pra ser o substituto do Everton, é pra quando vestir a camisa virar titular absoluto, porque eu acho um excelente goleiro que chegou agora nas arenas alviverdes, tá? Quero saber a opinião de vocês, goleirinho que custou barato, achei interessante, gostei muito da contratação do Carlos Miguel. E você? Posta aqui, use o espaço de comentários e manifeste a respeito da sua opinião, do que você acha dessa chegada, tá bom? Se ainda tá desconfiado por causa de lá atrás, que ele cantou a musiquinha do Mundial, quero saber o seu sentimento, posta aí nos comentários. Ah, Palestrino, e agora você que tava aí falando que era craque, que o Palmeiras estava certo em ir atrás do jogador, pois é, ó, eu trouxe aqui no canal um tempo atrás de que eu já estava com um pé atrás em relação a essa negociação, até porque eu já tinha falado que o jogador estava machucado e o Palmeiras querendo pagar uma bala por ele. Mas olha só o que a pechincha do Palmeiras terminou em relação a essa história do inciso. Segundo a informação, Palestrino, do jornal The Athletic, confirmado pelo repórter italiano Fabrizio Romano, o Chelsea chegou a um acordo para a contratação do jogador de 21 anos que estava no Brighton. Olha só o chapéu que o Palmeiras está tomando, tá? Mais uma vez, já não bastava aí perder 2 mundiais para o Chelsea, agora perde esse jogador que até o que se falava nos bastidores encantava a diretoria do Palmeiras e a comissão técnica. A pergunta que eu te faço é a seguinte: encantava mesmo? Você já vai entender o porquê que eu tô te fazendo essa pergunta. O Julio Enciso já acertou os termos pessoais com o Chelsea e vai assinar contrato até 2031, com opção de renovação até 2032. O pacote da negociação, Palestrino, é avaliado em 20 milhões de euros. Anotou esse número? Dá mais ou menos aí 118 milhões de reais na cotação atual, incluindo bonificações e metas se o jogador aí cumprir, né, para pagar para o Brighton. A tendência é de que o paraguaio passe a temporada 2025-2026 no Strasbourg da Ligue 1, clube do mesmo dono do Chelsea, antes dele ser realmente integrado ao elenco do Chelsea. O meia ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, conforme a gente falou várias vezes aqui no canal, mas já tem exames médicos agendados para quinta-feira, hoje, dia 21, para ser jogador oficial do grupo que comanda o Chelsea e também o Strasbourg da Ligue 1. Vocês prestou atenção no que eu falei a respeito dos valores que o Chelsea está pagando para o Brighton para tirar o jogador de lá? 20 milhões de euros. O que me chegou a conhecimento, pelo que eu escuto por aí de vários jornalistas que eu conheço, é que o Palmeiras chegou com 12 milhões de euros mais 4 milhões em bônus, o que daria 16 milhões de reais ao total. O Palmeiras sempre é assim nas negociações.
moroso, devagar e ainda tenta pechinchar nos valores, né? Então aí que abre o precedente para perguntar se de fato o jogador era tão bom assim, encantava mesmo a diretoria, porque fica de pechincha em pechincha, só que times que realmente querem o jogador vai e pagam o que o clube dono, né, dos direitos dele pede para receber. O Chelsea quis o inciso, foi lá e pagou o que o Brighton queria receber por ele, enquanto o Palmeiras nem arranhou a casca. O Brighton provavelmente nem quis ouvir o Palmeiras. Rolou história de reunião na Inglaterra, que os dirigentes do Palmeiras foram lá e oficializaram a proposta de 12 milhões de euros, mais os 4 de bônus, que a gente falou também no vídeo passado, e não arranhou, cara, nem chamou atenção, nem fez o Brighton se coçar. Mas o Chelsea, muito mais determinado, gostou do jogador, entende que seria importante pro elenco, foi lá e pagou, e agora dá esse puta chapéu no Palmeiras. A mesma coisa que aconteceu com o De Ossa. Lembra do De Ossa? O Palmeiras foi lá, ficou olhando, trocando e-mail, mandando WhatsApp para saber das intenções do jogador, não faz proposta, não bate na porta, não vai atrás do cara, né? Aí veio o Betis, marcou a reunião lá com o Monterrey, que até então era o dono do De Ossa, né, dos direitos econômicos, foi lá, colocou a proposta na mesa do que o Monterrey queria, acabou, levou o jogador embora. E aí eu até fiz um protesto aqui no canal, alguns caras ficaram bravos dizendo que o De Ossa ia vestir verde e branco. De fato foi o verde e branco do Real Betis pela incompetência da diretoria do Palmeiras. E eu falei aqui no canal sobre o Wendel, eu falei aqui, vamos falar sobre Andreas Pereira na sequência, falei pra vocês como é que ia terminar isso aqui. O Palmeiras vai acabar chupando o dedo no final dessa janela de transferências, cara, porque pechincha demais, é muito incompetente pra contratar jogadores. Velho, se você quer tanto um jogador, vai e compra, para de pechinchar, paga o que o jogador vale lá, pelo menos pro clube no qual ele tem os direitos atrelados, e traz o cara. Para com essa pechincha, Palmeiras. Um tempo atrás, o Claudinho tava acertado com o Palmeiras. Só que o Palmeiras ficava, ó, ah, não, mas eu não quero te pagar 20. O que você acha de receber 17? Aí a gente te paga umas metinhas aqui. E aí os russos falaram, não, é 20. Aí chega o clube do Catar, os árabes, aí falou, quanto que custa o Claudinho? Ah, custa 20, toma, pau, já deposita na conta e resolve. Outro chapéu lá atrás que o Palmeiras tomou. Então você percebe que é uma sequência de negociações do Palmeiras que demonstra a imaturidade e a incompetência dessa diretoria, comandada por Leila Pereira e Anderson Barros. Não adianta você, que é amante da Leila Pereira, vir me xingar aqui nos comentários. Não adianta, a gente vem protagonizando novelas atrás de novelas, precisando reforçar o nosso elenco e no final das contas acontece o que a gente já sabe. Olha aí o final da novela, Palmeiras tomando mais um chapéu agora por Júlio Enciso. Pois é, Palestrino, a gente fica aqui revoltado porque precisa de reforço no elenco e a diretoria, você acredita na diretoria para trazer bons jogadores para cá? Rapaz, tá complicado, tá? Por isso que eu fico muito feliz com a chegada do Carlos Miguel, porque para mim é um goleiro de alto calibre que o Palmeiras conseguiu fechar aí por valores pequenininhos. Quem dera se toda a contratação fosse igual a do Carlos Miguel, mas infelizmente algumas contratações, para não dizer a maioria, precisam aí de muito mais competência para contratar, e do Júlio Enciso aqui era uma delas. Talvez, né, para servir de consolo, talvez seja até livramento, tá, Palestrino? Talvez seja até livramento, porque eu falei pra vocês, o cara tá machucado, velho. O Palmeiras ia pagar, talvez, aí, vamos lá, 20 milhões de euros por um cara machucado. Eu acho que não seria uma boa. Então eu vou encarar dessa forma, tá? Depois de tudo que eu falei pra vocês. Quero saber a opinião sincera de todos. Coloca aqui nos comentários. Tá aí, mais um chapéu que o Palmeiras protagoniza em suas novelas, nessas janelas de transferência, e a gente vai ficando aqui sempre revoltado quando essas coisas acontecem. Ah, e você acha que acabou? Vamos continuar falando aqui de outro capítulo, né? Tá parecendo até a novela Usurpadora que passava no SBT, ou qualquer outra novela que você conhece aí, que tem vários capítulos. Olha aqui, rapaziada, mais um que eu vou contar pra vocês, hein? Falei pra vocês no último vídeo que postei aqui no canal na terça-feira, de que ó, o nosso Palestra tinha publicado que o Palmeiras retomaria as conversas por Andreas Pereira e até então não tinha dado muito certo. Olha só essa daqui agora que eu vou contar pra vocês,
que foi amplamente debatida pelos portais alviverdes na internet, pelos principais influenciadores e também por vários veículos de mídia. Olha só, no início dessa temporada, vocês vão se lembrar que o Palmeiras tentou a contratação do meio-campista Andreas Pereira, jogador atual do Fulham, da Inglaterra. O alviverde chegou a fazer uma proposta Palestrino na época, lá no comecinho do ano, porém o atleta recusou e decidiu permanecer na Europa naquele momento. E falei para vocês no vídeo passado, quem lembra, a novela começou no final de dezembro e foi só se encerrar lá na primeira semana de março de 2025. Primeiro o cara estava disposto a jogar por aqui, aí o Fulham dificultava. Daqui a pouco o Palmeiras vai lá, faz uma proposta pechinchando aquilo que o Fulham não queria e o Fulham ora falava que ia liberar e daqui a pouco ia lá e cortava, falando, não, a gente quer um pouco mais. Daqui a pouco Andreas Pereira começa a ser aí, sei lá, receber algumas ameaças, quem sabe, os torcedores do Flamengo insatisfeitos com essa possível negociação com o Palmeiras, ele vai lá e rói a corda. Até então um jogador que queria jogar no Palmeiras, e aí o papo que rolou foi o seguinte, falou, não, eu tenho que terminar a minha temporada aqui no Fulham e tudo mais, aí já azedou o caldo, né? Só que aí quando ele foi questionado a respeito do Flamengo, no mesmo lugar onde ele deu essa entrevista, ele falou também que se fosse pro Flamengo ele abriria a mão e iria agora mesmo, tá? Enquanto isso o Palmeiras, bobão, negociando aí 3 meses com o jogador, uma novela fatídica que cansou o torcedor palmeirense no começo do ano. E agora ela volta à tona. E qual a surpresa? Olha só, segundo o André Hernan Palestrino, lá no de primeira do UOL, o jogador do time inglês está disposto agora a retomar a negociação com o Palmeiras, hein? Ó, vamos, coloca o narizinho de palhaço aí na gente, nos palmeirenses. Essa informação também foi veiculada pelo jornal O Globo ontem, pelo jornalista Diogo Dantas. Ainda segundo informado aí pelo André Hernan, o staff do Andreas Pereira entrou em contato com os agentes do Palmeiras em Londres, quando estes estavam finalizando a contratação do Jefité e também tentando aí, né, contratar o tal do Júlio Inciso, que eu já contei a história do chapéu agora há pouco para vocês no canal. E olha só, aspas aqui para o André Hernan a respeito dessa retomada de negociações, né, o staff do jogador procurando o Palmeiras. Olha só o que o André Hernan disse lá no de primeira, abro aspas para ele aqui. Teve uma conversa muito superficial, uma conversa informal. Isso acontece muito. E o Andreas Pereira está aberto para uma nova conversa de retomada com o Palmeiras. E continuou o Hernan. Isso não quer dizer que Palmeiras e Andreas Pereira estão negociando. Teve uma reaproximação informal. Mas a informação que eu tenho é que o Andreas toparia abrir uma negociação e que dessa vez seria diferente do que foi aquela que acabou frustrada porque ele estava no meio da temporada, fecho aspas, para o André Hernan. Trouxemos a informação no vídeo passado do nosso palestra de que o Palmeiras não entende que o Andreas Pereira vale os mesmos 20 milhões de euros que chegou a oferecer no começo do ano para o Fulham. Porém, entretanto, todavia, me parece, segundo o que foi falado também ontem na live do jornalista Felipe Facincani, de que o Palmeiras vai conversar novamente com o staff do Andreas Pereira. O jogador quer voltar ao Brasil, até porque finalizou a temporada pelo Fulham. Lógico, ano que vem tem Copa do Mundo e o Ancelotti também está aqui avaliando vários jogadores no Brasil. Se ele volta para cá, ele começa a se reaproximar da seleção brasileira, quem sabe conseguindo cavar, né, a sua vaguinha para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Então já é de interesse do jogador voltar, isso é um fato. Jogador polivalente, né, deixando um pouco aqui o meu clubismo de lado, é o jogador que pode chegar no Palmeiras, gente, e fazer várias funções. Jogar de segundo volante, jogar de volante e até mesmo se bater uma gripe aí no Rafael Veiga ou lesão no Maurício e tudo mais, pode jogar até mesmo como camisa 10. Então é um jogador que agrada muito ao Palmeiras desde o começo do ano. Não à toa o Verdão protagonizou aquela novela e segue agora, né, esse novo capítulo para vocês. Tudo indica que o jogador e a pedida do Fulham vai ser ainda de 18 a 20 milhões de euros. Mas o Palmeiras entende, por ele estar aí no último ano de contrato com o clube inglês, que vai conseguir, quem sabe,
repatriar o jogador para o futebol brasileiro por valores menores. A gente já tá cansado, cara, de todas essas novelas do Palmeiras. Toda vez que eu falo aqui não é questão de pessimismo, gente, é realismo. A gente sabe como essa diretoria do Palmeiras trata as negociações, cara, e é desanimador. Eu não duvido nada fechar a janela de transferências. Já tomamos chapéu pelo inciso. Não duvido nada também não conseguir nada pelo Andreas Pereira, gente. Não é pessimismo. É porque a gente tá vendo tudo que a diretoria vem fazendo, né? E as péssimas escolhas, né? Da maneira de tratar as negociações. É pechinchando o tempo todo, cara. Sabe? Tem o Andreas Pereira, que é um bom jogador, tá? Pra mim, ia somar muito no elenco para chegar aqui, mas eu tô muito cético em relação a esse capítulo, deixando muito claro aqui para vocês a respeito do jogador. E outra coisa, o Facincani falou uma coisa interessante sobre o Wendel, que joga no Zenit da Rússia ontem, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e coloco aqui para vocês. O staff do jogador Wendel disse, né, chegou ao conhecimento do Facincani aí das suas fontes, que o Palmeiras entende que 20 milhões de euros pelo jogador que está na Rússia é um jogador muito caro e o Palmeiras não deve ir atrás. Estabeleceu uma meta para contratar, precisa reforçar o seu elenco, mas não quer gastar, né? Quer que o jogador venha de graça. É brincadeira, cara. Essas coisas frustram a gente. E ontem eu tava assistindo Flamengo e Internacional. Não sei se vocês acompanharam. Vocês viram aquela dupla de volantes que o Flamengo tem hoje? Jorginho e Saul? Cara, não passava nada. O time do Internacional não conseguia criar oportunidades no meio de campo. A bola batia no meio campo do Flamengo e voltava. Você vê o que faz qualidade no meio de campo. E o Palmeiras fica aí pechinchando, precisando de jogador e leva chapéu. E agora começa essa história de Andreas Pereira de novo. Eu confesso pra vocês que eu já tô cansado. Quero saber a opinião de vocês. Usa o espaço para comentários. E é lógico, cara, até o dia 2 de setembro, que é quando vai fechar a janela de transferências na Europa, você pode ter certeza que a gente vai ouvir muito sobre Andreas Pereira e no final das contas, né, vamos ser positivistas, vamos torcer para que pelo menos isso dê certo dessa vez. Mas sinceramente, sei lá. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão desta quinta-feira. Agradecendo sempre a audiência de vocês, pedindo a contribuição da sua inscrição, do seu like e também do botãozinho hypar para você que assiste a gente pelo celular, beleza? Conto demais com a sua ajuda e com a sua interação neste vídeo. Que o Papai do Céu dê uma excelente quinta-feira abençoada a todos vocês. Eu volto numa próxima. E avante palestra, hein? Ei, palestra.